Olá, aluno, tudo bem contigo? Muito bem, iniciando a nossa quarta teleaula. Essa aula a gente tem como foco falar sobre o modelo de processo e também orientação a objeto, que é um foco mais relacionado ao entendimento dos processos de negócio, do processo de software, quando aplicado para a análise. Então, estamos aqui na disciplina de processo de negócio e software. Meu nome é Marco Rissatomi e a proposta da aula de hoje é trabalhar com... nós temos aqui no slide, na contextualização da aula de hoje, então, percepção das regras de negócio e de requisitos de software, principalmente pensando em modelagem do processo para aumentar a precisão dos entendimentos das regras de negócio. Então, o ponto fundamental da aula de hoje é entender quais são as necessidades através de levantamentos, porém, fazendo, eu diria assim, não só uma documentação, mas sim utilizar ferramentas, que é o BPMN e também outros modelos de processo. E aí a gente vai estar avançando em UML, em análise orientada a objeto, para que possamos perceber, né, quais são as necessidades reais e trazer essas necessidades a ponto de fazer uma boa comunicação, um bom entendimento com a equipe de desenvolvimento e principalmente com o usuário final. Então, esse é uma das, eu diria assim, a principal proposta da aula de hoje. Continuando aqui no slide, nós temos assim, uma visão ampliada das necessidades através da análise orientada a objeto e o uso da OML como ferramenta para garantir a qualidade no desenvolvimento de software. Ou seja, a gente vai estar passando para você, basicamente, o que é uma OML, a utilização dos conceitos, as características da orientação a objetos, e passar um pouco assim, e iniciar, né, os conceitos básicos de caso de uso e diagrama de classes também. Nesse momento, gostaria de mostrar uma postagem que foi feita num dos questionários, né, que eu gostei muito. Vamos aqui na Câmara de Documentos. Gostaria de colocar aqui, agradecer o Davi Silva, lá de Aracati. Ele diz o seguinte, né, que o desenvolvimento de software exige principalmente planejamento. Mas eu gostaria de salientar, principalmente aqui na parte final, que ele diz o seguinte, ó, é preciso também estar ciente que a mudança ao longo do tempo, ou seja, do processo de desenvolvimento, pode acontecer, seja por uma mudança de regra de negócio da aplicação ou por uma atualização da tecnologia que está sendo utilizada. Eu achei bem bacana porque é um texto escrito pelo próprio Davi, pela percepção que ele teve quando está estudando, então, o processo de negócio, processo de software, como se iniciar o desenvolvimento, qual que é a preocupação que o desenvolvedor tem que ter enquanto desenvolvimento, não só preocupado com a tecnologia, com a linguagem de programação, mas o entendimento das regras de negócio e principalmente das mudanças que vão acontecendo ao longo, né, do ciclo de vida que a gente tem, do início, meio e fim, e ele poder contemplar essas mudanças ao longo do tempo. Vamos aqui para o nosso, para a Câmara de Documentos mais uma vez, para você guardar esse link, está aí o link para você guardar e responder esse questionário que está disponível, um quiz, para conhecer um pouco mais da regra de negócio, da análise orientada a objeto, e é o mesmo link que você já conhece com a teleaula 4, ou seja, na teleaula 4, então, a gente tem um estudo um pouco mais aprofundado de um capítulo do livro em relação à orientação a objeto. Lembrando que na aula de hoje nós vamos ter 2 momentos Kahoot, se você quiser anotar o PIN, já está aí na tela também. Então, fica aí o convite para fazer a interação, para a gente poder entender como que está a fixação do conhecimento de vocês em relação ao assunto da aula de hoje.
No primeiro conceito aqui, nós temos BPMN, ou seja, Business Process Modeling and Notation, ou seja, é uma notação para a modelagem de processo. Então, qual que é a preocupação que você, como desenvolvedor, pode ter, ou seja, a preocupação para conhecer o BPMN? Ótimo, se você tiver esse conhecimento, eu diria assim, vai te dar mais segurança para você começar a entender como que as empresas, os negócios funcionam, como que os procedimentos do usuário, como que as empresas tramitam as documentações, tratam os processos. Quando a gente fala assim, olha, nós temos que fazer o tratamento de dados, quando que é feito? Quem faz? Qual a responsabilidade de cada um? Quais são as atividades do processo? Quais são os procedimentos necessários para executar, por exemplo, uma metodologia dentro de um processo de produção? Então, esse desenho é feito exatamente por eu diria assim, essa ferramenta que é o Business Process Management Notation, significa que você pode usar essa notação. E esse é um dos conceitos mais interessantes, só que antes disso, você tem que realmente conhecer as regras de negócio, que é o que você já percebeu das necessidades de um desenvolvedor, analista de sistema ou implementador, não é? Então, vamos ver como que funciona o BPMN. Os objetivos, então, uma linguagem comum para a modelagem de processo de negócio, facilitando a comunicação e se tornar um padrão para exatamente essa comunicação entre a equipe de desenvolvimento, entre os membros da equipe de desenvolvimento, mas pode extrapolar a qualquer stakeholder do projeto. Você pode estar fazendo uma boa comunicação com o usuário final, com o seu patrocinador, para que você possa modelar o processo de forma macro, onde você vai estar desenhando quais são os módulos do sistema, ou de uma forma mais detalhada, junto com o usuário final, entendendo quais são as integrações dos processos de um departamento para com o outro, ou de um nível operacional para o gerencial, e assim por diante. Então, é importante você saber que existe essa ferramenta, que é uma ferramenta muito simples de se utilizar. Continuando aqui no slide, essa ferramenta tem como propósito trabalhar em dois momentos, A gente chama aqui de as is, ou seja, como que está o processo atual, para que você possa comparar com o antigo, e o to be, que é o processos novos ou propostos. Quando a gente fala assim, as is, no pé da letra seria assim, olha, como está agora, é bem isso. Então, muitas vezes você faz o desenho para entender, para você certificar-se de que aquele processo está sendo executado daquela maneira, que tem os responsáveis para cada departamento, que o processo é realizado dentro de uma organização e muitas vezes tem integração com outras organizações e assim por diante. Pode estar representando os papéis dentro da organização e com o cliente, fornecedores e assim por diante também. E o to be significa que você pode estar fazendo até mesmo dois modelos, duas modelagens, ou seja, o que tem hoje e a proposta. Nessa proposta, muitas vezes você já está contemplando o que a gente chama de maior eficiência no processo. É um momento, então, de você dar uma solução para um determinado problema. Uma solução não sua exatamente, mas em conjunto com o usuário, com o especialista. Você sabe que o especialista em um determinado assunto, ele pode estar participando do processo da análise, do processo de você começar a projetar um sistema novo. Então, pode estar fazendo exatamente utilizando essa ferramenta. Continuando aqui no slide ainda, só para a gente complementar, atender aos objetivos organizacionais através do mapeamento. Então, o objetivo do BPMN é fazer o mapeamento do processo e também, muitas vezes, projetar aí uma mudança a nível estratégico de negócio também. Vamos ver como é que utiliza essa notação? Do objeto do fluxo, a gente tem um item que é a atividade, é esse desenho.
Então, eu posso estar representando a atividade através de um retângulo com as bordas aqui, bordas arredondadas, tá? Um evento é uma ocorrência onde acontece aquilo, ou seja, inicia um processo, ou então tem um temporizador de um processo, ou então a finalização de um processo e assim por diante. E o que vem a ser o gateway? É um ponto de desvio que é representado por esse diamante, né, um losango, que é um momento de decisão. Muitas vezes você pode estar utilizando essas notações, e aí, lógico, tem as derivações dessas notações, que não vem ao caso, mas que você pode estar aprofundando o conhecimento, mas as notações básicas de objeto de fluxo são esses três aqui. E depois nós temos as conexões. As conexões dos objetos de fluxo podem ser feitas de três maneiras. Ou um fluxo de sequência, que é uma linha, né, reta, assim, é uma linha contínua, com uma setinha, e depois o fluxo de mensagem, que tem esse formato, que é uma linha tracejada também com uma seta, só que é uma seta aberta aqui. E uma associação entre dois artefatos pode ser feita com uma linha tracejada, sem nenhuma setinha. Então, essas são as notações da conexão entre os objetos. Agora, um outro ponto importante que você pode estar pensando assim, como que eu vou representar as pessoas, as empresas, utilizando as partições, chamado também de os swim lanes, né? Ou seja, raias. Essas raias podem estar sendo uma piscina aqui, ou seja, um objeto único, né? E esse objeto único você tem lá para representar um processo dentro de um departamento. Então, todas as atividades a serem desenhadas através de um início de um evento, ou seja, um evento se inicia com uma determinada atividade, depois você tem um processo de decisão, vai para a atividade 2 ou 3 e assim por diante, dentro de uma raia, como a gente está mostrando aqui no slide. Então, você pode estar desenhando o processo todo aqui. Ou quando você precisa estar representando uma integração com mais pessoas envolvidas ou áreas envolvidas, ou até mesmo empresas envolvidas, você pode estar utilizando, eu diria assim, né, juntamente com a piscina, que é esse desenho de cima, ou seja, um retângulo só, ou então as raias, que é um retângulo interno para representar os departamentos internos ou os papéis das pessoas que estão internamente. Então, vejam que é um processo simples, é um desenho simples, mas que pode representar o que você tem como fundamental para desenhar, ou seja, entender quais são os processos, o início, o meio, para quem que você encaminha uma atividade. Quando você está no desenvolvimento, muitas vezes você também faz esse processo de começar a diagramar, você cria um artefato e esse artefato você encaminha para o implementador. Então, essas atividades você pode estar representando, quais são as atividades lá do usuário final, que é o que você vai mecanizar, o que você vai informatizar também. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos imaginar no mercado competitivo, tem várias empresas participando de um mesmo negócio. E isso é um caso assim muito comum, né? Nos negócios não é uma pessoa que faz negócio. Quando a gente tem o mercado, você, além da sua empresa, além da área comercial, dos fornecedores, você tem participação de várias outras empresas, outros papéis também. Vamos ver como é que funciona num cenário aqui e a gente vai conseguir representar para você no modelo BPMN, para você entender como que você pode estar fazendo esse desenho, e é um exemplo bem simples, tranquilo, para você perceber a utilização. Então, vamos ao enunciado aqui. Nós temos, o mercado competitivo sugere um modelo de negócio atendido por várias empresas. Então, não é só uma empresa que produz um produto e que comercializa para o cliente, mas você tem uma empresa de comercialização, muitas vezes você necessita de uma empresa para armazenamento e logística, ou seja, você tem lá uns depósitos que são
considerados estratégicos para você atender bem de forma rápida o seu cliente. Você tem lá uma entrega para fazer a entrega do produto, na parte de transporte mesmo, né? Você tem lá uma transportadora muitas vezes, ou então vários parceiros transportadores que vai fazer a entrega do produto ao cliente final, e uma outra empresa que faz o suporte e serviços ao cliente, né? Muitas vezes tem uma reclamação e assim por diante. Então, como que eu posso demonstrar a participação de cada uma dessas empresas nesse negócio, num sistema de vendas de produto? Então, nós vamos ver aqui uma maneira de você perceber como que você pode estar representando isso no BPMN. Vamos ver aqui no slide. Então, várias empresas estão participando do negócio. Vamos lá. Lembra que a gente falou da piscina? Muito bem. Ele está representado aqui como um cliente que tem interação com o processo da empresa, que é uma empresa de, vamos pensar aqui, um design, tá? Então, essa empresa, ela requisita um desenho, um projeto, e o design recebe isso, pode ser por e-mail, né? Aqui a representação está como se fosse um correio aqui. Faz a abertura da ordem para fazer o projeto, e o gestor do desenhista ou do desenhista, do projetista, ele faz a autorização para iniciar o processo de desenho de projeto propriamente dito. Na sequência, volta aqui para o desenhista fazer a elaboração do produto, que é o próprio projeto, e faz uma interação aqui de uma avaliação, solicitação de aprovação e alguns ajustes necessários com o próprio cliente. Então, essa é uma representação de um processo bem simples, mas que a anotação comporta, através dessas mensagens, que são as mensagens entre os objetos, que um dos objetos é a piscina e aqui são as raias. As conexões que nós temos aqui, que é a representação de um evento para com uma atividade ou de uma atividade para outra atividade, e aqui também está representado um momento aí de decisão, que é um outro objeto do fluxo. Nesse momento eu estou perguntando aqui, existe mudança do projeto? Se existe, ótimo, então eu faço uma autorização da aplicação da ampliação do projeto e depois eu finalizo aqui o desenho ou o projeto. Eu tenho o último evento aqui como finalização do processo, que termina com a conclusão, ou seja, a entrega do projeto lá para o nosso cliente. Então, dessa maneira a gente pode estar representando o processo em si, que é a ideia do BPMN, né? Eu estou modelando o processo e representando ele através desses diagramas. Vamos ver aqui na câmera de documentos, só para você conhecer um pouco. Essa é a ferramenta chamada Visage. Não sei se você está conseguindo visualizar aqui, mas essa ferramenta Visage, ela tem como proposta aqui fazer o desenho. Então, essa é uma piscina, né, na qual eu posso estar arrastando os componentes aqui, que é um evento, e do evento criar uma atividade e assim por diante. Então, é um processo muito simples até o evento final, por exemplo. Então, é um desenho bem simples para você ir fazendo, você vai construindo juntamente com o usuário final. Então, você vai perguntando no levantamento, por exemplo, numa reunião, numa conversa, e assim você vai desenhando para entender melhor quais são as regras do processo, como é que cada atividade é executada, ou seja, é uma maneira de você entender quem é responsável pela atividade, o que aquela atividade tem como resultado e assim por diante. Vamos lá, agora aqui a gente tem o EKD. O que vem a ser o EKD? O Enterprise Knowledge Development. Ou seja, aqui é um outro modelo de processo, de processo de negócio mesmo, né? Mas é um modelo um pouco mais detalhado em relação a algumas atividades. Ele não tem uma notação, mas ele tem um escopo, um conceito, para que você possa
entender melhor como que a empresa funciona, ou seja, a organização alvo no qual você está desenvolvendo o software também pode ser melhor detalhado utilizando o EKD. Vamos lá então. Qual que é o conceito e a definição do EKD? O Enterprise Knowledge Development tem como proposta a técnica de modelagem organizacional que facilita a compreensão do ambiente operacional da empresa e é conhecida como uma atividade valiosa em engenharia de requisitos segundo o PADO em 2001. Você já conhece a engenharia de requisito, que é definir os requisitos, entender quais são as regras de negócio e também os requisitos de software. Então, o EKD, ele vem também complementar quando você está fazendo a atividade de análise. Pensando no ciclo de vida, no momento em que você está fazendo a análise de um processo, de uma atividade, de uma metodologia, de uma técnica que o cliente utiliza para você fazer a implementação de uma customização ou então a informatização, mecanização daquela atividade, você pode estar desenhando melhor ou através de uma anotação gráfica ou através do EKD. Vamos ver como é que o EKD funciona então. Continuando aqui no slide, o objetivo do EKD é fazer um desenho, só que um desenho, né, entre aspas, aqui no modelo organizacional, obter um melhor entendimento para resolver um problema e desenvolver o conhecimento da organização. Isso é um ponto fundamental. Eu conheço a organização? Não. Eu posso aplicar o EKD para começar a conhecer a organização? Essa é uma das atividades bem tranquilas que você pode estar aplicando no dia a dia no seu, né, momento aí de análise e desenvolvimento de sistemas. Então vamos pensar o seguinte, quais são as questões mais importantes que o EKD pode atender, né, nesse caso? Vamos pensar assim, como é o funcionamento da organização? Se você tem essa dúvida, o EKD pode te ajudar. Quais são os requisitos e as possíveis razões para as mudanças? Muitas vezes você tem uma necessidade que está sendo implementada, ou melhor, está sendo solicitada pelo usuário e você não sabe muito bem como que você vai aplicar, vai requisitar, ou seja, definir os requisitos. Então, é uma maneira de você aplicar o EKD. São, né, várias metodologias, vários critérios, várias visões que o EKD propõe, e aí você vai conseguir detalhar melhor, visualizar, conhecer melhor a organização eu diria assim, naquele ponto de um problema que você tem como proposta resolver. Continuando aqui também, nós temos quais as alternativas que deveriam ser criadas para encontrar esses requisitos e quais são os critérios e argumentos para a avaliação dessas alternativas. O EKD, então, tem como proposta, então, pensar e trabalhar com essas questões aí. Vamos lá, então, onde aplicar o EKD? No gerenciamento ou conhecimento da aprendizagem organizacional, na detecção de problema analisando um negócio. Então, quando você tem, muitas vezes você não conseguiu identificar o problema, o usuário ou patrocinador do projeto não identificou claramente o problema, você pode estar usando o EKD para detectar e especificar bem quais são os pontos dos problemas. A definição dos novos negócios, então muitas vezes você tem uma visão de evolução, de inovação também para mudanças de produto ou de processo, você pode estar usando o EKD, e na especificação de requisitos a partir também da engenharia de requisitos. E quais são os modelos detalhadamente do EKD? Então são 6 modelos. Vamos pensar o seguinte, olha, para eu conhecer a empresa, para eu especificar, detectar realmente o problema, para eu começar a entender os requisitos em função desses problemas que acontecem ou de uma solução para uma inovação, o EKD propõe então 6 modelos. Quais são esses modelos? Vamos ver esses 6 aqui. O primeiro dele é o modelo por objetivo ou modelo de objetivos. O que a empresa e os seus empregados desejam alcançar ou evitar. Então, são as restrições ou então as determinações, as premissas da organização.
O modelo de objetivo você vai especificar. Por exemplo, olha, é uma escola, tem como proposta o ensino, a aplicação das aulas, a disponibilização de materiais. Então, você começa a entender quais são os processos. Então, o modelo EKD é uma coisa bem prática para você começar a pensar quais são os objetivos dos negócios do meu cliente. Se você, como desenvolvedor, ainda tem dúvida, tenta entender como que o EKD faz para que você possa, então, traçar os objetivos da organização. O segundo modelo é modelo de regras de negócio. É afirmar e manter as regras de negócio estabelecidas. Então, uma das frentes, modelos do EKD é saber quais são as regras de negócio. Eu já sei quais são os objetivos através do modelo de objetivos. Através do MRN, eu vou começar a detalhar quais são as regras de negócio. Isso é bem bacana. Continuando aqui, modelos de conceito. Aqui você vai representar através de atributos e relações entre outros modelos. Quais são os modelos? Além do modelo de objetivos e também do modelo de regra de negócio, a gente tem o modelo MPN, que é o modelo de processo de negócio, no qual vai definir os processos organizacionais, mostrando a forma de interação e tratamento das informações e até mesmo documentações e outros recursos materiais. O modelo o MAR é o modelo de atores e recursos, que define o tipo de atores e os recursos envolvidos na atividade da empresa. Então, a gente vai começar a desenhar aqui, em termos de descrição, quais são os responsáveis por uma determinada atividade, quais são os recursos utilizados. Aqui entra aí os recursos, muitas vezes, de um equipamento ou de uma metodologia. Então, é a maneira que você vai começar a representar através do modelo EKD, quando eu falo em MAR. Quais são os atores? Esses atores são aqueles do departamento, que tem uma integração entre o departamento de estoque, de produção, de venda e assim por diante. Se eu estou numa organização do ensino, um dos atores é o aluno, o outro é o professor, o outro é o coordenador da instituição e assim por diante. O último modelo do EKD é o MRCT, que é um modelo de requisitos e componentes técnicos e define a estrutura e as propriedades do sistema de informação para apoiar as atividades do negócio. Então, eu diria assim, aí é o último modelo, que é o sexto modelo do EKD, onde a gente consegue perceber que é o relacionamento das atividades que estão sendo desempenhadas por aqueles atores e que também utiliza-se daqueles recursos e das regras de negócio para atingir um objetivo da organização, seja ele de comercialização, seja ele de ensino ou então na prestação de serviço e assim por diante. Então, o modelo EKD é bem completo para que você possa entender quais são as necessidades organizacionais, definindo os requisitos, ainda não de software, mas os requisitos propostos para ou solucionar um problema, ou então inovação de uma proposta de um produto novo e assim por diante. Vamos exercitar um pouquinho mais para a gente fixar o modelo EKD. Vamos pensar numa empresa, uma organização chamada Innova Manager. Então, por aqui a gente vai definir quais são os escopos, qual é o escopo dessa organização, qual que é a proposta de perceber quais são as necessidades no caso de um problema ou então de uma proposta de uma mudança utilizando aí o modelo EKD. Vamos ver como é que é o cenário para essa resolução aqui. Tem várias pessoas envolvidas. Vamos pensar que é um projeto no qual necessita a interação de várias pessoas. Na gestão de conteúdos de um portal de negócios, necessita estabelecer critérios adequados para a aplicação nessa empresa aí, Innova Manager, que contemplem em todos os requisitos. Vamos pensar o seguinte, sendo assim,
qual submodelo do EKD deve ser aplicado para obter sucesso nesse projeto? Então, o projeto, a gente tem que pensar qual é o escopo e quais são os responsáveis por esses requisitos. Se eu utilizo o modelo do MKD, que é o modelo de objetivo, eu posso pensar o seguinte, olha, convergência entre o objetivo do negócio e as funcionalidades prioritárias para atingir o objetivo. Então, essa é a proposta. Se eu tenho uma dificuldade para entender quais são as necessidades dessa Inova Manager, a melhor ideia é fazer uma convergência dos objetivos, é traçar o objetivo em comum. Então, o modelo de objetivo do EKD, ela tem esse objetivo, descrever, intuir nós como desenvolvedores ou analistas de sistema a começar a pensar como que a gente pode resolver o problema. E uma das formas seria essa. É um exemplo aqui para você perceber como que eu poderia estar desenhando ou então descrevendo melhor esse processo, nesse caso da Inova Manager. Vamos para o outro item aqui, olha. Enumerar todos os obstáculos prováveis que podem impedir que as atividades do desenvolvimento tenham risco de execução. Então, dentro da ideia, se eu tenho a convergência de todos os objetivos sendo um em comum, eu tenho que também saber o seguinte, quais são os obstáculos, quais são as restrições, ou de orçamento, ou de localização da empresa, de repente, ou então da logística se for entrega de produtos, por exemplo, quais são as restrições em relação à dificuldade ou facilidade para encontrar um parceiro na área de logística para entrega de produto ou de prestação de serviço. Então, esse desenho é o que está sendo proposto aqui, utilizando um modelo, no caso, um modelo de objeto. Continuando no slide, o outro modelo que a gente poderia estar utilizando é o modelo de atores e recursos. Como é que ele pode estar fazendo então? Segundo o Pado, ele diz o seguinte, aprendizagem e comunicação organizacional sobre questões essenciais entre o envolvido sob o enfoque dos sistemas de tecnologia. Ou seja, será que as pessoas realmente conhecem quais são as necessidades, quais são os requisitos e qual que é a proposta para conseguir atingir aqueles objetivos? Eu tenho que reunir essas pessoas, por isso a ideia aqui é propor um modelo de atores e recursos, porque eu posso estar trazendo, inclusive, pessoas de fora para participar de uma possível solução para resolver essa situação da empresa. O outro item aqui é ajudar a entender e promover capacidades do processo da organização e o papel dos atores. Então, a gente vai estabelecer melhor quais são as responsabilidades de cada ator e capacitá-los para que ele consiga desempenhar bem, pensando lá naquela convergência que a gente falou agora há pouco em relação ao modelo de objetivos. Então, isso vai começando a complementar para que essas pessoas realmente possam ter a capacidade, ter a habilidade de resolver desempenhar, no caso, as atividades do dia a dia dele. Continuando aqui, ainda em modelos de atores e recursos, ele pode estudar as mudanças em situações futuras e traçar aí a cadeia de componentes das decisões, pensando em todos os recursos, seja ele de tecnologia, de logística, de equipamentos e assim por diante. Então, aqui você pode perceber que o modelo EKD, ele traz muitos recursos para que você possa, então, desenhar melhor, visualizar melhor quais são as necessidades da organização e vai descrevendo, vai auxiliando você a descrever quem são os responsáveis, quais são as atividades, onde está o problema e qual que seria a proposta, para que você possa resolver aquela solução. E aí, a partir disso, eu começo então a desenhar os requisitos. Por isso que ele vai auxiliar muito na engenharia de requisito, enquanto estou fazendo o levantamento, definindo quais são os processos que a gente pode estar atacando em si, qual é a prioridade em função também. Quando a gente fala em modelos de recursos, a gente está falando aí quais são os recursos disponíveis ou aqueles que são
que eu posso conseguir em um ano ou em 6 meses, assim por diante. Então, é bem interessante você começar a descrever a empresa dessa maneira. Tudo bem? Muito bem. A gente está aqui no momento de interação. Se você tiver qualquer dúvida, pode estar mandando a sua dúvida e a gente está aqui no TP para a gente poder responder. Lembrar o seguinte, né? A gente utiliza essa ferramenta que é exatamente para colocar algumas questões simples, rápidas, mas que você pode fixar melhor aquilo que a gente está tratando na aula. Então, vale a pena fazer essa competição, esse jogo, só que na sequência a gente volta para mais conceitos, tá? Vamos lá então para a primeira pergunta. Não tem tempo. Muito bem, muito bem. A gente viu que o pessoal está afinado, já estudou um pouco antes, né? Então, de parabéns, então a maioria acertou. Realmente, ó, para o BPMN, a notação que a tarefa, função em si, né, que a gente está chamando a atenção para a questão, será executada em uma atividade. Então, uma atividade, ela representa aí uma transformação, uma modificação, uma consulta, uma classificação e assim por diante. E vamos lá, continuando aqui no Kahoot, vamos ver como é que está o placar até agora. Tá Balsas em primeiro, Mateus e depois Petrópolis. Muito bem, vamos ver como é que vai ser aí no andar aqui na próxima pergunta também. Mais uma vez, a gente está vendo aqui, o pessoal está afinadíssimo, né? Realmente, eu consigo representar, mostrar a interação entre várias pessoas, vários papéis, e nesse caso, vários departamentos, até mesmo empresas que estão participando do processo. Então, a maioria acertou, estou tranquilo, vocês estão afinados em relação a BPM, ou seja, sobre modelagem de processo. Vamos ver como é que está o placar até agora. Tá assim, então, mudou bastante aqui, Adaher, não sei como é que se pronuncia esse nome, não sei de que polo que é, Ednilson de Santa Catarina e depois Mateus, que estava ali entre os 3 primeiros, continua aqui o Mateus. Então, a gente vai voltando aqui, o pessoal está dizendo que o PIN não está funcionando em alguns polos. Então, vamos falar do PIN aqui, você tem o nosso PIN aqui, só para você ver na tela ali, ó, 658324. Estou repetindo o PIN, 658324, está na tela ali no rodapé. Para você conectar novamente, se não está conectando, provavelmente seja algum problema aí de conexão, de internet, alguma coisa assim da rede mesmo, tá, ok? Se tiver alguma pergunta, pode estar mandando para a gente poder responder, a gente tem
um tempinho ainda. Só para a gente relembrar, na câmera de documento nós temos o link para você fazer mais estudo, para você poder aumentar, ampliar o seu conhecimento em análise orientada a objeto, vale a pena estudar. Está lá o link, que é o mesmo link das aulas anteriores. Nesse caso estamos falando da T4, aula 4 de processo de negócio e software. Muito bem. Agradeço aí a participação, muito bacana, vocês estão bem inteirados com o assunto e a gente vai continuando a nossa aula no próximo conceito. Vamos entrar aqui em UML, em diagramas, isso é bem bacana. Falando UML, é uma das ferramentas, é dos recursos da análise orientada a objeto, é um dos recursos da análise de sistemas em si. Você deve estar usando, talvez, como um profissional já, isso é bem bacana, você sabe qual que é o poder dessa linguagem chamada UML, né? Eu diria o seguinte, é importante conhecer? Sim. É obrigatório? Nem sempre. Muitas vezes a gente não está numa equipe ou então não está num ambiente em que os profissionais utilizam o ML como um padrão. Mas se você conhece, com certeza vai facilitar o seu trabalho. Vai facilitar no entendimento, principalmente, eu não digo como documentação propriamente dito, mas sim uma maneira de você representar quais são as necessidades, quais são os casos de uso, quais são as funcionalidades, o que vem antes, o que vem depois, o objeto que você precisa tratar, quais são as classes, as modificações, os atributos que você precisa contemplar no seu sistema. Então, o OML é bem poderosa nesse sentido. Vamos ver aqui no slide, então, para você que está começando a entender o que é um OML. É uma linguagem gráfica para visualização, especificação, construção e documentação de artefatos de sistemas complexos. Segundo o Book, em 2000, ele diz, foi um dos, eu diria, esses mentores da OML. Ele diz também o seguinte, é uma linguagem visual para modelar sistemas orientados a objeto. Então, entra aqui o termo orientação a objeto. Independentemente, no caso aí, tanto da linguagem de programação, ou seja, para qualquer linguagem de programação, quando você está falando em desenvolvimento de software, você pode estar utilizando o ML segundo Bezerra. Então, fica bem versátil para você começar a trabalhar através da UML. A UML tem eu diria assim, duas características bem básicas da UML, ou seja, como é uma linguagem de diagramas, de gráfico e tal, uma delas é a parte da sintaxe, né? Ou seja, como que eu desenho? E a parte da semântica, o que representa aquele desenho? Então, da mesma maneira que você pode estar falando assim, olha, eu estou utilizando trigonometria, então eu tenho alguns desenhos que é o círculo, o triângulo e assim por diante. Como a sintaxe seria esse desenho, é muito simples você perceber isso. Agora, a semântica é um pouco mais, eu diria assim, é mais especializada para mostrar qual que é o comportamento, o que significa esse desenho. Um círculo, muitas vezes, pode representar uma bola, ou então um círculo de amizade, ou seja, o que representa, o que significa um círculo, o que significa um triângulo. Então, esse é o ponto fundamental da UML. Então, você estudar o UML, você tem que ter essa proposta. Você tem que pensar o seguinte, olha, estou desenhando corretamente? Estou representando o que significa aquele desenho? Então, são dois pontos aí, a sintaxe e a semântica. Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte, o UML, então, descreve eventos de um ator. Então, muitas vezes a gente necessita representar o ator, que é aquele que vai fazer o papel da responsabilidade
de uma funcionalidade, ou vai estar recebendo aquela informação, ou então um representante modificador de um dado e assim por diante. Para completar, então, um processo, facilitando também a compreensão dos requisitos e a interação entre eles em uma determinada função ou num determinado departamento, determinada empresa, integração entre as empresas. Então, é tudo isso. Vamos falar um pouco sobre... agora sobre o diagrama de classes. Vamos lá. O que é, então, um diagrama de classe? Então, através da UML, você vai também começar a representar o que o sistema vai tratar, como é que ele vai modificar um atributo que é um dado para uma informação e assim por diante. Então, através do diagrama de classe, eu tenho como representar isso. É um desenho especificamente, que é a parte da sintaxe, que vai representar os atributos de uma pessoa, ou de um produto, ou de um serviço, e o diagrama de classe tem como você fazer isso. Vamos ver aqui no slide, então. Segundo o Kendall, ele diz o seguinte, descrever os tipos de objetos do sistema e os vários tipos de relacionamento que existem entre eles é composto pelas classes e os seus relacionamentos. Muito bem. Que pode ser uma associação, composição, dependência e pode estar classificado em classe de negócio, classe de controle e classe de interface. Muito bem. Como que, então, o diagrama de classe pode estar representando para você, no caso, representando a necessidade de uma modificação. Quando a gente está falando aqui em classe de negócio, significa que é a classe das regras de negócio. Quais são as necessidades para um comportamento de um software atender às regras de negócio, o objetivo da empresa, seja ele do ensino ou da comercialização de produto na internet e assim por diante. É o fim das atividades daquela organização. Como que eu posso representar? Através de atributos, através dos relacionamentos entre essas classes, ou seja, existe lá a classe produto e a classe vendas. Então, eu posso estar vendendo um produto e existe lá uma relação entre essa venda e o produto. E, consequentemente, eu estou vendendo para quem? Aí aparece uma outra classe, cliente. E, consequentemente, também posso estar representando a classe na parte financeira, em função dessa transação comercial, onde o cliente faz a compra e também efetiva o pagamento, eu posso ter uma outra classe na parte financeira. Então, vai se construindo, né, o que o sistema está atendendo na funcionalidade. Tudo isso é representado pelas classes. Agora vamos para orientação a objeto. O que vem ser a orientação ao objeto? Então, aqui a gente começa a perceber que quando a gente utiliza, né, alguns modelos para representar, ou diagramas para representar uma funcionalidade, a gente começa a pensar exatamente como que a realidade acontece. Ou seja, eu não posso trazer a funcionalidade que o usuário final precisa somente para compreensão nossa do desenvolvedor, para modificação num atributo de um banco de dados, para fazer, eu diria assim, um algoritmo especificamente para as necessidades do tratamento de dados, do processo de tratamento de dados ou do processamento de dados, para a construção de uma tela. Mas sim, a gente tem que sempre representar de uma maneira em que o usuário final, ou seja, qualquer pessoa, possa compreender. Então, sempre pensando dessa maneira, a gente cai, então, nesse conceito de orientação a objeto. O que vem a ser, então? Continuando aqui no slide, nós temos o seguinte, olha, segundo Humble, em 96, ele diz assim, orientação a objeto trata-se de uma nova maneira de pensar os problemas utilizando um modelo organizado a partir dos conceitos de um modelo, ou melhor, do mundo real.
sendo o principal componente o objeto que combina dados e comportamento. Então, a gente tem que entender no mundo real como é que se comporta um aluno, por exemplo. O aluno, num determinado momento, ele é representado por uma classe. A gente estava falando que você pode perceber a classe de como sendo um aluno, só que aquele aluno tem um momento em que ele se torna objeto e tem um momento em que ele é estudante de uma disciplina, por exemplo. Quais são os dados nesse caso? O nome do aluno, qual que é o nome da disciplina e assim por diante. E aí, o próprio comportamento seria, um dos comportamentos nesse caso que está representando o aluno seria o estudo, a realização da prova. Quando você tem a realização da prova, então você já começa a envolver outros dados, que é a nota atribuída em função da prova realizada. E aí você vai percebendo aí que o objeto aluno, objeto prova, objeto disciplina, ele vai tendo interações, associações, que é a proposta da orientação objeto, para que vá construindo, então, todo o relacionamento e que vai construindo, então, a resolução de um problema, que é a proposta da construção do software para resolver, por exemplo, o controle das notas de um aluno. Ok? Então, dessa maneira, a gente visualiza a orientação objeto com uma maneira bem simples de entender como que o mundo real acontece. Continuando aqui no outro slide, nós temos o seguinte, ó, a orientação objeto tem 3 visões. Uma delas é a visão de objetos, que descreve estaticamente os objetos que compõem um sistema, seus relacionamentos por meio de diagrama de objeto. Então, se eu estou visualizando objeto, estou visualizando o aluno, a prova, a disciplina, é bem essa visualização e a associação que existe entre elas é a visão. No caso da orientação objeto, é uma visão de objeto propriamente dito. É o momento em que eu tenho um aluno que fez a prova de uma disciplina. Continuando, na visão dinâmica, ele descreve os aspectos do sistema que se modificam com o passar do tempo. Como que, nesse caso, o que pode estar sendo modificado nesse exemplo que a gente está citando do aluno com a disciplina e a nota? Por exemplo, o aluno pode estar passando de um estado estudante dessa disciplina e aprovado. Muitas vezes ainda ele não tem a nota, então o estado dele é aguardando a nota, e depois o outro estado é aprovado. Por quê? Em função de uma regra de negócio dizendo que ele conseguiu uma nota X, que é o suficiente para que ele seja aprovado. Então, essa visão dinâmica é uma visão também do mundo real que é possível representar, é possível você tratar isso, visualizar, perceber através da orientação a objeto. Dessa maneira que eu estou explicando aqui, com certeza você já vai visualizando como que o sistema vai funcionando, porque você está percebendo que existe o aluno no primeiro momento está aguardando nota, porque ele não fez a prova ainda de uma disciplina, e aí a partir do momento que fez a prova, tem a nota, ele passa para um estado de aprovado, e assim por diante. Vamos continuando aqui no slide ainda, falando da visão funcional. Então, descreve as transformações dos valores dos dados em um sistema, que daí é realmente você começar a ter aquelas informações para você trabalhar, você fazer relatórios. Então, a visão funcional é, por exemplo, nesse sistema, eu vou relacionar todos os alunos que foram aprovados, todos os alunos que ficaram em dependência. Então, você tem uma visão funcional da parte organização. Olha, quantos alunos precisam realizar a prova de tal disciplina? Então, é a visão funcional das regras de negócio, do comportamento necessário para a organização. Vamos falar sobre a orientação a objeto ainda, vantagens fundamentais. Vamos lá no slide. A modelagem é visual, então facilita a compreensão do problema. E aí você vai percebendo
através desse diagrama, dos desenhos, uma compreensão melhor, vai facilitar a comunicação com a equipe de desenvolvimento e também com o usuário final. A nível de projeto, ele tem como especificação detalhada do software a ser desenvolvido. Então, eu começo a demonstrar, através da análise de orientação a objeto e através da UML, uma representação de um projeto de como que o software vai ser construído, quais são os módulos, quais são as funcionalidades, as telas. Eu não estou falando aqui em prototipação, mas eu já começo a entender como que vai existir lá a interface do usuário, como é que vai existir a comunicação entre o usuário e o sistema sistema mandando um retorno para o cliente também, ou seja, para o cliente, para o fornecedor, por todos os atores que estão envolvidos com o sistema. Continuando ainda aqui, na orientação a objeto, nós temos a parte da programação orientada a objeto, que é a resolução propriamente dita através aí da linguagem de programação, que é a identificação e o processamento requerido pelo objeto. Então, a orientação a objeto tem todas essas características, que são características para você perceber como que se trabalha ou como que se desenvolve no mundo real, e é essa representação, essa modificação que acontece no mundo real que a gente tem que estar preparado para representar através da UML e o pensamento para construir um software. Aprofundando um pouco mais sobre a orientação a objeto, vamos ver quais são as características. Então, a gente vai perceber aqui quais são as características fundamentais, ou seja, o resultado, as vantagens de se utilizar a orientação a objeto. Vamos aqui no slide. Nós temos os 3 itens aqui que eu escolhi como sendo os principais aqui. Fazem parte, então, da orientação a objeto a reusabilidade, que é reutilização dos componentes do sistema, diminuindo o custo, aumentando a velocidade de entrega de um produto de software. Manutabilidade é facilidade em fazer manutenção ou realizar alguma customização, trazendo também uma confiabilidade. Por quê? E tem lá as características da orientação a objeto em relação a ter o encapsulamento. A extensibilidade é adicionar novas funcionalidades, que também é uma facilidade através do diagrama, ou seja, das classes associadas, você pode estar representando através do diagrama de classe. Então, você começa a perceber quais são as operações e você começa a adicionar de acordo com aquela classe, né? Inclusive aqui, a extensibilidade ela vai tratar em função da herança e do polimorfismo, que são as características da orientação a objeto, como sendo um ponto forte na análise de sistema. Outras características, nós temos aqui objeto que possui identidade própria e um estado. A classe que representa um conjunto de objetos que possui comportamento e características em comum. Quais são as propriedades? São aqueles atributos, são os dados que especificam o projeto. Então, ou melhor, o objeto. E os métodos, que são as ações que o objeto pode realizar. Então, vamos pensar o seguinte. Então, as pessoas, né, pode ser representado como um aluno, sendo o objeto. A classe de aluno, no qual eu tenho vários alunos nessa instituição de ensino. Quando a gente fala em propriedades, o aluno tem lá uma nota, ou então tem um peso, tem lá o próprio nome, identificação e todas as outras propriedades. Nesse caso, além da nota, eu tenho o status de se está aprovado para uma determinada disciplina. Então, essa é a propriedade de um aluno dentro de uma classe de alunos. Bom, aí quais são os métodos? Nesse caso, o aluno está em momento estudando, realizando prova, está aprovado. Então, são ações, ou seja, comportamentos que o aluno tem enquanto ele está naquele cenário do ensino. Esta mesma pessoa poderia estar num outro cenário, né? Um aluno que está
matriculado numa instituição de ensino, ele pode estar sendo atendido no hospital, por exemplo. Quais são as propriedades dessa pessoa, nesse caso, lá no hospital? São outros atributos caracterizados lá por aquela organização, por aquele fim que é do tratamento de saúde. Então, os métodos, no caso aí, os métodos que podem estar sofrendo por esse objeto, nesse caso, esta pessoa lá no hospital, por exemplo, seria lá, né, de atendimento no pronto-socorro, ou então de exames, realizando exames e assim por diante. Então, são métodos relacionados a um objeto que pode estar relacionado, que tem que estar relacionado exatamente ao ambiente em que ele está convivendo. Então, a orientação a objeto tem como proposta perceber e representar o mundo real de acordo com aquela pessoa que ou ele está numa instituição de ensino ou num hospital. Continuando aqui no slide, um outro ponto importante na orientação a objeto é a visibilidade dos atributos, que são essas características das pessoas e as operações, que são os métodos também. Ele pode ser público, protegido ou privado. Então, a visibilidade de uma característica do aluno ou desse objeto pessoa, o nome, ele pode ser público? Pode. Quando ele é público, qualquer classe pode estar visualizando ou tratando ou a propriedade ou atributo, ou então os métodos, que também são as operações. Ou então, quando a gente tem uma visibilidade do tipo privado, somente aquela classe. Então, vamos falar da classe alunos, né? Dentro daquela classe alunos, só a classe aluno é que faz a modificação, por exemplo, nesse caso de realização da prova e mudança do status de aguardando nota ou de aprovado. Então, para eu fazer essa mudança, somente dentro da classe alunos é que faz essa mudança. E quando a gente tem o protegidos, significa que, além daquela classe, todas as outras herdadas, ou seja, né, as filhas, também pode utilizar tanto o atributo como as operações. Bom, vamos aqui representar bem no desenho de uma classe, seria o seguinte. Nesse desenho, de forma retangular, são 3 espaços que nós temos. Aqui na parte de cima, o nome da classe. Então, na parte da direita aqui eu estou representando um aluno, por exemplo. E aí, na parte do meio, eu tenho os atributos com as respectivas visibilidades. Então, eu posso ter os atributos ou propriedades dele, que é o nome, inclusive tem o tipo, o nome é um string, o CPF, a data de nascimento, nesse caso é um date, e o endereço. Todos eles são atributos privados, são propriedades do aluno, que são propriedades privadas. E os métodos na parte inferior aqui, eu tenho o métodos com as respectivas visibilidades, que seria o estudar e realizar a prova. Então, quando eu estou fazendo a realização da prova, somente essa classe chamada aluno é que pode estar trabalhando com esse método, enquanto o estudar, outras classes também podem estar recuperando esse método, essa operação. Um objeto, como que eu represento então a classe com a classe aluno, com o nome aluno, eu represento um objeto. Aqui eu estou instanciando uma pessoa como sendo um aluno. Como que é o nome desse aluno? Eu estou colocando aqui, ó, aluno Marco Rissatomi, tem um CPF tal, data de nascimento tal e também endereço tal. Então, aqui eu estou instanciando e esse é o objeto de uma classe. Então, quando a gente fala objeto, é aquela pessoa, nesse caso, aquele aluno especificamente. Isso não se muda. Eu não vou mudar o nome, não vou mudar a data de nascimento, eu tenho lá exatamente o objeto que eu quero para que eu possa fazer as operações necessárias com esse objeto e assim por diante. Então, a representação de uma classe e dos objetos é feita, né, dessa maneira na orientação a objetos. Vamos fazer um exercício aqui bem tranquilo, aqui, identificando as classes numa escola. Então, num cenário de escola,
onde tem um estudo, um estudante, e assim por diante, tem um ensino, tem a disciplina, tem o professor. Então, a gente pode estar representando através de um cenário. Vamos exercitar para que você possa fixar melhor o que é um conceito de orientação a objeto e como que a gente faz a determinação das classes. Vamos aqui no slide e vamos ver um cenário aqui da escola. A escola chamada O Sabido, né, oferece vários cursos. Porém, o coordenador do curso que define quais as disciplinas que serão oferecidas naquele semestre. Cada curso tem várias disciplinas, cada disciplina tem um professor e o aluno solicita a matrícula para o curso e para aquele semestre. Consequentemente, ele vai lá, né, vai estar associado a algumas disciplinas, segundo o coordenador, para que ele possa desempenhar, estudar e concluir a disciplina. Então, o aluno pode se matricular em mais de um curso. E o sistema deve informar dados como o nome, a titulação do professor, o nome e a matrícula do aluno e também o nome da disciplina. Bom, dentro desse cenário, como é que a gente pode representar um diagrama de classe e facilitar o entendimento das operações, dos atributos de cada classe, de cada objeto? Vamos representar primeiramente o curso como um código do curso e o nome do curso. Ele está sendo associado aqui a uma outra classe, que é a da disciplina. Lembrando aqui que o coordenador é que vai atribuir as disciplinas daquele curso para aquele semestre. Então, o curso possui, nesse caso aí, uma associação que é representada por essa linha, associação com a disciplina, com algumas disciplinas. E, consequentemente, essa disciplina ela é ministrada por um professor, que tem seus atributos, o nome, o código do professor e a titulação. Tudo bem. E agora, o aluno possui, então, nesse caso, o curso possui alguns alunos que são representados aqui pela classe de alunos, com o código do aluno, nome do aluno e o número da matrícula. Então, aqui é uma representação bem básica de um diagrama de classe, no qual está associando 4 classes, que, por sua vez, cada classe tem seus objetos, que é um aluno que está matriculado num curso. Então, o José está matriculado no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que está cursando aí, nesse caso, a disciplina de Processos, Negócio e Software, que está sendo ministrado nesse semestre pelo professor Marco Hisatomi. E aí a gente começa a perceber, através dessa visualização, desse conceito da orientação a objeto, como que funciona na realidade. Então, é essa associação que é representada através do diagrama de classe. Olá, mais uma vez um momento de interação. A gente está aqui à disposição para você que tem dúvida, manda a sua dúvida e vamos aqui conversando para ver se você tem aí tranquilidade para continuar estudando, para você começar a aprofundar os conhecimentos em relação a processos de negócio e software. Lembrando que logo mais a gente tem a aula atividade. Na aula atividade a gente vai estar aprofundando mais sobre o assunto, que é o assunto do BPMN, o assunto da modelagem, da análise orientada a objeto. Lembrando, mais uma vez, também que tem o quiz, o questionário, para que você possa enviar o seu estudo, a sua análise em função do texto que foi disponibilizado para você. Nós temos uma pergunta aqui, pessoal do Pará, é isso? Pará? Muito obrigado pela colaboração. O aluno diz o seguinte: o BPMN será usado para o portfólio? Bom, o portfólio tem como proposta, sim, trabalhar com todos os recursos do que a gente está trabalhando na disciplina. E uma das propostas é realmente demonstrar que conhece essa ferramenta, essa linguagem, essa notação, para representar parte do sistema.
Eu não diria que você você precisa, no caso aí, representar o sistema por completo, mas parte daquilo que é mais, eu diria, o essencial da proposta que você tem para desenvolvimento do estudo de caso no portfólio, ou seja, na produção textual, você vai sim utilizar ali. Distrito Federal diz assim, EKD, UML e BPMN são conteúdos muito completos, complexos e possuem suas especificidades. Como direcionar o estudo para a prova? Muito bem, os estudos podem ser direcionados principalmente no livro, na aula que nós tivemos nesse momento, ou seja, nas 4 teleaulas também, entre outros assuntos. E depois nós temos os livros que estão disponíveis na biblioteca virtual, no caso a biblioteca virtual, que eu coloco o link lá nesses... todos os quiz tem lá o como acessar a biblioteca virtual. Então, é uma maneira de você pesquisar o que fala mais sobre BPMN, EKD e também a UML. Os alunos estão questionando o que é int, string. Aí é uma tipagem dos atributos, que int é inteiro e string é caracteres. Né? Eu posso ter decimais que estão representando, poderia estar representando um número, ou seja, o tipo do dado, o tipo do atributo, que é a característica daquele objeto, daquela, né, dentro de uma classe, eu vou estar representando. Por exemplo, eu tenho lá nota, e provavelmente vai ser inteiro, ou então decimal, porque eu tenho nota 10,2 ou 20,5 e assim por diante. Ou então inteiro, quando a nota é sempre 1, 2 até 10, por exemplo. Entendeu? Bom, é tranquilo, é bem simples para você entender. Nesse momento, enquanto eu estou fazendo o processo de negócio, eu não preciso estar especificando todo o detalhamento. O processo de negócio é entendimento das regras de negócio, dos requisitos. A partir do momento que eu vou lá para linguagem de programação, então projeto pelo menos, aí sim eu estou fazendo análise de sistema já compreendendo que as caracterizações e as tipagens são obrigatórias. Vamos aqui para o nosso Kahoot para a gente finalizar, concluir aqui o nosso Kahoot. Nós temos mais 2 perguntas, vamos passar aqui para a terceira pergunta, nesse caso, é a primeira desse segundo bloco. Muito bem, a maioria acertou. Então, quando a gente fala classe, descreve os tipos de objeto no sistema e vários tipos de relacionamentos estáticos. Então, quando a gente fala em estático, aqui relacionamento estático, estamos falando de negócio, controle e interface. Muito bem. Aqui nessa pergunta eu já percebi o seguinte, né? Vocês estão estudando o assunto, isso eu fico bem contente, porque eu sei que vocês são alunos que vão atrás, ou seja, são autodidatos e estão interessados. Até pelas perguntas que a gente teve aqui no TP, foi bem bacana perceber isso. Vamos ver como é que ficou aqui até o momento no nosso placar aqui. Nós temos, continua aqui, se eu não me engano, aqui o Adeher está em primeiro, Adeher, não sei. Depois vem Moisés e Pierre Sodré, mudou um pouco o placar. Vamos para a próxima pergunta, a última aqui, para a gente ir para o pódio também. Muito bem, a gente está concluindo aqui. A gente está vendo que a maioria das pessoas acertaram, mais uma vez, realmente é público, protegido e privado.
Então eu fico bem contente em relação a isso. Vamos ver como é que ficou o pódio aqui, no momento final aqui do nosso Kahoot, interação com os alunos. Estamos aqui na nossa quarta teleaula. Fico bem tranquilo, Pierre Sodré aqui em primeiro, depois Campina Grande, que não estava aparecendo no placar, mas vem aqui em segundo, e Mateus, que estava ali entre os 3 primeiros. Todos eles acertaram as 4 perguntas. Ou seja, eu fico bem tranquilo mesmo. Gostei bastante da participação, os alunos estão estudando, estão compreendendo qual que é o conteúdo da proposta da nossa disciplina, que é processo de negócio e software. Tem uma pergunta aqui do aluno, diz o seguinte, aluno de Paraupebas, o polo de Paraupebas, diz assim, gostaria de saber a diferença de EKD para o BPMN. Na verdade, a proposta basicamente da diferença é que o EKD tem 3 modelos de processo, e esses modelos de processo é mais descritivo, apesar dele falar em desenho é mais descritivo, enquanto que o BPMN é uma notação que é muito utilizada nas regras de negócio, nos ambientes de negócio, independente de desenvolvimento de software não, o BPMN é muito utilizado, então vale a pena você aprofundar o conhecimento nessa ferramenta, nessa notação. E se qualquer dúvida vocês tiverem aí, a gente está à disposição na aula atividade também para poder dar mais dicas, mostrar, talvez passar para vocês mais links em relação a esse estudo que vale a pena você conhecer um pouco mais. Rio Grande do Norte diz o seguinte, os alunos estão querendo saber a diferença entre orientação a objeto e programação estruturada e como fazer a ligação entre eles. Na verdade, não existe uma ligação entre eles, são conceitos um pouco diferentes, mas a essência é fazer uma boa análise de sistema. Na orientação a objeto, a gente sempre parte do princípio de classe, parte do princípio de objeto. Então, essa é a diferença fundamental. Enquanto a análise estruturada está praticando mais relacionado ao que você tem de essencial dentro de uma necessidade de negócio, dentro dos processos, procedimentos do usuário final, no caso da orientação a objeto, ele já parte mais para a parte, assim, eu diria assim, mais para o mundo real e um comportamento de como que aquele objeto vai ser no futuro. Vai estar preparado para as modificações, para próprias modificações dos próprios objetos, isso é um negócio bacana. Então, quando a gente fala em reutilização, é porque quando a gente pensa orientação a objeto, ele já vai preparando o seu software, o seu conceito em si do software que você está desenvolvendo para as modificações, para as evoluções. Isso é um ponto fundamental no caso aí da orientação ao objeto. E isso para ampliação, para modificações, que é o principal ponto forte de uma orientação ao objeto, é a manutenibilidade. Ou seja, você está preparando o sistema, o teu software, a tua equipe propriamente dita, para que o software consiga, né, se manter atualizado. Então, essa seria aí a explicação para que os alunos do Rio Grande do Norte consigam entender essa diferença. Para a gente concluir a nossa aula, nós temos o slide aqui de recapitulando, vamos lá. Então, nós vimos aí na unidade 4, que é do nosso livro Processos de Software, você já está estudando, eu já percebi isso, na nossa interação a gente percebeu que vocês responderam corretamente as perguntas, fico muito contente. Então, revisando, falamos sobre BPMN, acho que está tranquilo, fizemos também uma introdução ao UML e a orientação ao objeto. Fico aqui à disposição, logo mais falando sobre a nossa aula, nós temos a aula atividade, então fico à disposição para que você mande mais perguntas nesse momento, ou então para a gente concluir essa aula